Bíblias na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nós estivemos falando, a respeito dos dons do Espírito, na semana passada. A gente está falando aí, esse mês, a respeito do Espírito Santo. Então, no primeiro domingo falamos sobre o ensino de Jesus, sobre o Espírito Santo. No domingo passado falamos o assunto é um pouco alongado, a gente dividiu aqui em 2 domingos, os dons e fruto, Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do fruto do Espírito Santo. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 16. Vamos ler o verso 16 ao verso 26. A palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Vamos orar novamente, em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor nós estamos nessa manhã, ó Deus, diante da Tua palavra, ó Deus, te louvamos pelos testemunhos aqui ouvidos nessa manhã, te louvamos, ó Deus, por esse tempo de adoração, de louvor ao Teu nome, que transborda os nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda fará nas nossas vidas, ó Deus. Nós te adoramos nessa manhã, Pai, mas pedimos ainda que o Senhor, ó Pai, conceda-nos da Tua graça agora, que o Teu Espírito venha iluminar, ó Deus, o nosso entendimento, venha transbordar os nossos corações da Tua palavra, Senhor. Revela-nos a verdade da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor nos traga a compreensão de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fala conosco, nós pedimos e já te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então Paulo está aqui como que dizendo, as igrejas ali da Galácia, porque a Galácia na verdade não era uma igreja só, a Galácia era uma região, composta ali por 4, 5 igrejas, e ele trata, durante essa carta que ele escreve a essas igrejas, ele vai falar dessa questão da carne, espírito, e a gente vai compartilhar um pouco disso aqui. Mas ele fala no verso 25: se vivemos pelo Espírito,
andemos também pelo Espírito. Ora, se nós temos o Espírito de Deus, então o normal é o quê? Que nós andemos no Espírito, né? Que nós manifestemos o fruto do Espírito. E ele deixa claro aqui qual é o fruto do Espírito. No verso 22 e 23, ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor. Primeiro dizer que alguns afirmam, né, e alguns entendem que o fruto do Espírito aqui, por estar no singular, é uma questão de ser como que um fruto pegamos um fruto aí de uma árvore que tem várias partes, né? A gente pega um fruto, uma laranja que tem vários gomos, né? Uma pocã, como vocês costumam chamar aqui, né? Que é pocã, né? São Paulo é mexerica, né? Que a gente fala. E tem vários gomos, né? Mas é um fruto só, né? Com vários gomos. Então, seria mais ou menos isso o fruto do Espírito, né? Se nós temos o fruto do Espírito, nós temos todos eles, né? Nós temos cada gomo que compõe esse fruto, cada parte que compõe esse fruto. É claro que às vezes na nossa vida um gomo pode ser menor, outro maior, né? Mas a gente tem que deixar o Espírito de Deus trabalhar nas nossas vidas de modo que esse fruto seja perfeito, né? Que os gomos desse fruto sejam aí na mesma medida. E ele fala então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alguns pensam também, discorrem sobre isso, dizendo que o fruto aqui principal seria o amor, né? E tudo que é demais que vem nesse fruto é em decorrência desse amor, né? Então, alguns pensam assim, né? E há uma certa lógica em pensarmos assim, porque quem ama também vai viver, né, uma vida de verdade, vai agir com benignidade. Quem ama, né, vai ser fiel. Quem ama vai ser manso, vai ter domínio próprio. Então, isso também é uma coisa para a gente considerar. Mas hoje a gente não vai ficar muito preso aqui a essa descrição aqui do fruto do Espírito, né? A gente vai falar mais propriamente da batalha que nós temos para que esse fruto seja manifesto, né? Qual é o grande inimigo, né? Qual é o grande impedimento para que esse fruto do Espírito, que nós já conhecemos, né? Nós estamos cientes de qual é o fruto do Espírito. Qual é o grande impedimento para que esse fruto do Espírito na nossa vida ele aconteça diariamente, né? E o grande impedimento, o grande inimigo que temos é justamente a nossa carne, né? E Paulo deixa claro aí que há uma luta, é uma batalha. No verso 17 ele diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, estão em guerra, em batalha, né? Um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Então há uma batalha dia após dia ocorrendo na nossa vida, e essa batalha é contra a nossa carne. E esse é o maior impedimento para que o fruto do Espírito não se manifeste, é justamente a nossa carne. Jesus, quando ele disse aos discípulos que eles estivessem orando, né? Quando ele convoca os discípulos à oração em Mateus 26, 41, para vigilância e para oração, Jesus diz a eles: orem e vigiem, né? Porque o Espírito está pronto, mas o diabo é astuto. Jesus disse isso? Não. Jesus disse: vigiem e orem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E Jesus dá indicativo aí que a carne é o nosso maior obstáculo, né? Eu não estou desmerecendo aqui a batalha espiritual que nós temos contra Satanás, mas o diabo, na verdade, ele vai agir justamente
na fragilidade da nossa carne. Por isso que ele anda ao nosso derredor, né, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, porque ele fica nos analisando, né? Ele fica nos analisando e vendo a parte que nós somos fracos, que nós somos frágeis, que a nossa carne pende mais. Tiago diz na sua carta que nós somos tentados, na verdade, pela nossa própria cobiça. Então o diabo, na verdade, ele sabendo da nossa fraqueza, sabendo da nossa cobiça, né, sabendo da fragilidade da nossa carne, cada um tem aí um lado mais fraco, ele vai fomentar aquilo ali, né? Ele vai querer nos atacar justamente naquela área da nossa vida em que a nossa carne é mais fraca. Então nós precisamos orar e vigiar, como Jesus disse, porque a carne é fraca. Então a carne é a nossa grande inimiga, né? Alguém já disse que o maior inimigo de mim mesmo sou eu, né? Sou eu mesmo, é o meu eu, é a minha carne. E aqui nós vemos nesse texto, né, no capítulo 5, logo no começo do capítulo 5, e em alguns outros textos aqui que nós vamos ler nessa carta aos Gálatas, nós vamos ver a manifestação da nossa carne pelo menos de 3 formas, né? Então nós precisamos estar prontos, né, para enfrentarmos o nosso próprio eu, a nossa carne, para que, vencendo a carne pelo poder do Espírito, o fruto do Espírito então se manifeste, né? O fruto do Espírito seja evidente, o fruto do Espírito transborde na nossa vida, e nós vivamos essa vida então cheia do fruto do Espírito, que é a vida que Deus tem para nós, é a vida abundante que Ele tem para nós, né? Imagina, hoje as pessoas ficam olhando hoje o mundo, e o que as pessoas estão mais procurando? É claro que humanamente falando, as pessoas estão procurando bens, né? Riquezas, triunfos, terrenos, mas a falta que as pessoas têm, a busca que elas têm é dessas coisas: amor, paz, alegria, né? Paciência, bondade, fidelidade. As pessoas estão buscando no lugar errado, né, por essas coisas, e continuam vazias, porque isso tudo é fruto do Espírito. Então, achando que conquistando as coisas, elas vão ter paz. Se eu conquistar isso, se eu ter aquilo, eu vou ter alegria, eu vou ter paz. Se isso acontecer, eu vou ter paciência. Mas se as coisas forem desse jeito, então eu vou ser uma pessoa bondosa. Não é verdade, é fruto do Espírito Santo. Não está nas coisas, né? Não está nas conquistas humanas, terrenas, carnais. Pelo contrário, é justamente contra a nossa carne que nós precisamos lutar. Então, quais são essas manifestações da carne que fazem, né, ou que são esse impeditivo na nossa vida para que o fruto do Espírito não seja abundante, não se manifeste de uma forma abundante? Então a carne se manifesta primeiramente de uma maneira, numa espiritualidade falsa, né, numa pseudo-espiritualidade. E esse aqui eu vejo que é a pior parte, porque ela é difícil de distinguir, porque parece santo, mas na verdade é só aparência. Então a carne, ela se manifesta assim. Olha só o capítulo 5, melhor, deixa eu ler primeiro aqui, o capítulo 3, o verso 3 e verso 4, depois a gente volta lá para o 5. Gálatas 3, verso 3 e 4 fala assim: será que vocês, olha o que Paulo está escrevendo aqui aos irmãos ali, será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pela carne? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? O que estava acontecendo aqui nas igrejas da Galácia, né? Que Paulo vai aqui
exortar a igreja para que eles estivessem se atentando a esse fato. Eles receberam o Evangelho, Paulo foi lá, pregou a palavra, se converteram, receberam a palavra de Deus, o Espírito Santo batizou eles, a igreja do Senhor nasceu ali naquela região, mas aí chegam alguns crentes judaizantes naquela região, e esses crentes judaizantes começam a intimar esses irmãos agora, que eles deveriam se voltar para a lei de Moisés, e que se eles não se circuncidassem, essa aqui era uma igreja de uma região gentílica, não tinha nada a ver com os judeus, mas os judeus começaram a forçar a barra lá, dizendo para eles: olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos, estão faltosos nisso. E aí Paulo, vendo o que estava acontecendo, e vendo que a igreja estava indo para esse caminho, eles começaram a dar ouvidos lá aos crentes judaizantes, e começaram a vivenciar as práticas da lei de novo, os rituais da lei. E agora eles estavam como que achando que a lei, era a lei que iam fazer deles pessoas melhores, pessoas mais, eram os rituais da lei. E aí Paulo vem para mostrar para ele: olha, vocês estão enganados, não é pela lei, mas é pela fé, pela graça, pelo Espírito de Deus. Vocês receberam o Espírito, e receberam o Espírito quando ouviram a mensagem do Evangelho e creram nessa mensagem, mas agora vocês estão querendo se aperfeiçoarem através da lei, através de rituais, através de práticas exteriores. E aí Paulo vem e combate isso, e aí lá no capítulo 5 ele vai ser mais enfático ainda para os irmãos ali. Olha lá o começo do capítulo 5, e aí ele mostra o grande perigo deles estarem fazendo isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Olha só o perigo que era isso. Se alguém quiser se justificar na lei, vai ser obrigado a cumprir toda a lei. Quem é que cumpre toda a lei? Quem é que cumpriu toda a lei? Quem? Os homens não, só Jesus. E porque ele cumpriu a lei, a justiça dele então agora é imputada a nós quando nós cremos nele. Mas ninguém era capaz de cumprir toda a lei, e eles não podiam buscar uma justificação na lei, porque diante de Deus ninguém vai ser justificado pela lei, mas pela graça de Cristo. E aí Paulo está mostrando para eles: olha, vocês estão buscando um aperfeiçoamento na carne, não é esse aperfeiçoamento que o Senhor tem, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai produzir em vocês todo o fruto, que o próprio Deus tem para a vida de vocês. Pela carne ninguém é aperfeiçoado. A lei é sombra das coisas que haviam de vir, e Cristo é o fim da lei, não o fim da lei moral, mas do fim da lei ritual, da circuncisão e das outras práticas que eram lá, que eram na verdade uma sombra só, era só um sinal daquilo que era uma representatividade. O Antigo Testamento é uma representação das coisas que viriam. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, sim, tem muito a nos ensinar, mas no que diz respeito às práticas rituais, ficaram lá, irmãos. Hoje, às vezes a gente percebe, a igreja buscando, às vezes, nos rituais lá do Antigo Testamento, algumas práticas, mas a igreja hoje, a igreja tem que ser neotestamentária, a igreja era do Novo Testamento, é a nova aliança.
O ritualismo ficou lá, né? Ficou para trás. A lei moral de Deus no Antigo Testamento, sim. As lições dos homens e das mulheres de Deus no Antigo Testamento, sim, são tudo para nós. Né? O próprio Novo Testamento fala isso, que tudo que foi escrito para o nosso ensino, né? Para a nossa consolação, para a nossa exortação. Mas a lei ritual, a lei dos rituais, as práticas rituais lá, né, do Antigo Testamento ficaram para trás. A gente não pode querer né, ser aperfeiçoado por elas. Então a nossa carne, às vezes nós precisamos tomar esse cuidado, porque ela tem essa tendência. A gente acha que é por coisas que a gente faz. Ah, hoje é domingo, né? Hoje é domingo, eu vou na igreja. Amém, hoje é domingo, eu vou na igreja. Mas isso não pode ser um ritual. Eu não posso achar que Deus vai aceitar a minha prática para esconder o resto. Você vê que nem no Antigo Testamento isso servia. O povo ia, depois os irmãos podem ler, né? Fica aí para o projeto ruminar aí. Jeremias 7, Isaías 1. O povo ia para o templo, trazia as oferendas, trazia a oferta, fazia todo o ritual, tudo certinho. Para quê? Para continuar pecando. E Deus fala assim, olha, Isaías 1, Deus fala, para! Não faça mais o ajuntamento solene, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não suporto mais a reunião solene associada com o pecado. E aí Deus diz para eles, lavai-vos, purificai-vos, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Mas enquanto vocês estiverem no pecado e trazendo aqui as oferendas e fazendo todo o ritual, achando que está tudo bem, Jeremias 7, Deus fala para o povo, né, vocês estão dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, só para continuar a praticar as vossas abominações. Então não é o ritual, irmãos, não é o que nós fazemos aparentemente, não ache, e não se engane, achando que Deus, né, tem uma expressão que eu não sei se vocês usam aqui, mas passar pano, né? Deus não vai passar pano para ninguém, não, se a gente estiver vivendo no pecado, se a gente estiver fazendo o que desagrada a Deus, que é contrário à vontade de Deus, nós não vamos ser aperfeiçoados pela carne, nós não vamos ser aperfeiçoados pelos rituais. Não é ouvir a igreja como um ritual, não é entregar minha oferta como um ritual, não é fazer a minha oração como um ritual. Agora é a hora de eu orar, então eu vou lá e religiosamente eu oro, e religiosamente eu venho à igreja, e religiosamente eu entrego a oferta, ou faço qualquer outra coisa. Isso não traz vida do Espírito a nós, isso não traz vida de Deus a nós, isso não gera, né, o fruto do Espírito. Então nós precisamos lutar contra a nossa carne, sim, porque nesse sentido ela às vezes pende para isso. A gente se deixa enganar, a gente se deixa levar, achando que está tudo bem. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, não tem problema, né, se eu pecar um pouquinho aqui, se eu pecar um pouquinho ali. Não, afinal de contas, né, eu sou fiel, dou meu dízimo, dou minha oferta. Acho que para Deus está tudo bem se eu fizer uma coisinha errada. O apóstolo Pedro escreveu, porque foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, né? Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Então ele está falando que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que os nossos pais nos legaram. Quem foi muito tempo católico aqui vai saber disso, né? Por favor, porque recebeu uma tradição, né? Mas hoje a gente vê, você pega um país, por exemplo, que assim, de maioria cristã evangélica, né? A gente tem um exemplo aqui do catolicismo, que a gente recebeu uma herança assim, de tradição. Mas a mesma coisa acontece no país de tradição evangélica. Você pega os Estados Unidos, muita gente é cristã de tradição. É cristã
Questão de tradição. Vai à igreja, né, uma vez no ano, uma vez no mês, faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali, mas vive a vida toda bagunçada, totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. Mas se você perguntar para ele, ele vai falar: não, eu sou protestante, eu sou evangélico. Então não é o que fazemos, né? Não é só a adoração, onde eu ergo minha mão, eu estou aqui, né? Estou aqui na igreja, estou aqui levantando a mão, estou aqui orando. Mas se isso for só aparência, se isso for só uma prática exterior, a gente está querendo se aperfeiçoar pela carne. Pela carne, o fruto do Espírito não vai ser gerado na nossa vida. Então nós precisamos lutar contra a nossa carne. Amém? Obrigado. Nós precisamos lutar contra a carne, né? Nós precisamos estar revestidos do Senhor, nos enchermos do Espírito e termos essa ciência, que é justamente o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos faz, né, viver essa vida abundante, né, desse fruto do Espírito. Então, às vezes a gente ouve muita coisa, e se você ouvir alguém dizer: se você quer, né, que isso aconteça, que aquilo outro aconteça, parece uma mandinga evangélica. Às vezes você tem que fazer isso, tem que fazer 3 vezes aquilo, você tem que fazer 5 vezes aquilo outro, você precisa fazer 7 vezes aquilo. Não é pela carne, amém? Não é pela carne, é pelo Espírito. Então essa é a primeira manifestação da carne que a gente encontra. A segunda manifestação da carne tem a ver com os nossos desejos. Aí nossos desejos pecaminosos, né? No versículo de número 13, ele fala assim, voltando lá para Gálatas 5, né? 5,13, a primeira parte do verso 13, ele fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. No verso 16, ele fala: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aí no verso de número 19, ele mostra aí, né, ele faz uma lista aí das obras da carne, e ele mostra aí os desejos pecaminosos nossos, né? As obras da carne são manifestas, são conhecidas, né? E são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, e vai falando inveja, embriaguez, orgias, glutonarias, coisas semelhantes a essas. É a nossa natureza pecaminosa, né? Um outro texto aqui, Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele vai falar de novo isso, com algumas palavras diferentes, mas basicamente o que ele falou lá em Gálatas 5, né? Colossenses 3:5, ele fala assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão lasciva, desejos malignos e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, entre os quais vocês andaram no passado, né, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. Como a gente faz morrer? Se revestindo do novo, se enchendo do Espírito, buscando uma vida cheia do Espírito Santo, né? Buscando a Deus em oração, buscando a Deus na palavra, vivendo uma vida de adoração ao Senhor constante. Então são os nossos desejos carnais, nossos desejos pecaminosos, que fazem parte da nossa natureza terrena. Ninguém aqui é anjo. Porque eu sou pastor, porque eu sou missionário, essas coisas não me pegam, não. Só se for anjo.
já foi arrebatado. A nossa natureza terrena está aí, irmãos. Hebreus 12:1 fala que o pecado que tenazmente nos rodeia, nos assedia. Nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, né? O próprio Paulo, que está escrevendo isso aqui, que está dizendo aos irmãos para fazer morrer a sua natureza terrena, ele fala na carta aos Coríntios que, né, o bem que ele quer fazer ele não consegue, mas o mal que ele não quer ele faz. E ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele fala: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, é a nossa realidade. Nós precisamos vencer a carne. Amém. E não tem essa, né? A gente falou aqui, não sei se foi semana passada, não tem essa de dizer: mas a carne foi mais forte. A carne só será mais forte se nós deixarmos de alimentar o Espírito. Isso depende muito de quem nós estamos alimentando. Jesus disse que a carne é fraca, né? Fraca nesse sentido, né? Não que ela não tem poder mas ela é fraca no sentido que se a gente der vazão para ela, a gente vai cair mesmo. Então a gente fala assim: mas puxa, foi mais forte do que eu. Não é que foi mais forte do que eu, é que eu estou alimentando a minha carne, né? E como que a gente alimenta a carne? Com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente escuta, né? Onde a gente direciona a nossa vida. Eu ficava o dia inteiro olhando televisão, né? Vendo as programação que nada tem a ver com Deus, olhando a internet o dia inteiro. Isso é difícil, né? Aí a carne vai vencer mesmo, né? A carne, em vez de ser fraca, vai ser forte, né? Mas se nós nos enchermos do Espírito, se ao invés de alimentarmos a carne, ficarmos dando vazão para a carne, se ao invés disso nós nos enchermos do Espírito de Deus, termos uma vida de constante oração, de busca de Deus, de busca do Senhor, de conhecimento da sua vontade, de conhecimento da sua palavra, uma vida consagrada inteiramente a Deus, a carne vai querer se manifestar, mas nós estamos cheios do Espírito. E aí o fruto do Espírito, ele vai se evidenciar acima da nossa carne. Nossa carne vai querer pender para o lado, mas nós estamos cheios do Espírito. Nós estamos cheios do fruto do Espírito, e o fruto do Espírito vai ser manifesto, e o nome do Senhor vai ser glorificado, né? E a gente vai ter, porque às vezes a carne parece que é bom, humanamente falando, carnalmente falando, é prazeroso, não é ruim, é prazeroso. Mas aquele que pende para a carne, diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, o pendor da carne dá para morte. E a gente vai morrendo cada vez um pouquinho mais, na medida que a gente dá vazão à nossa carne. Nossa vida espiritual vai morrendo. E a carne, irmãos, é insaciável. Por isso você vê as pessoas, eu já conversei com drogados, onde eu morava lá em Santo André, um bairro assim pesado mesmo. O molecada que a gente cresceu junto lá, uma boa parte delas estava enfiada na droga. Eu conversava de vez em quando com alguns, e diziam: é gostoso, rapaz, na hora assim, aquela coisa, aquele prazer, a gente quer mais, a gente vai, a gente se enche de droga mesmo. Mas, rapaz, depois que passa, mas é um vazio tão grande. É um vazio tão grande, uma depressão que dá, assim, que você só quer a morte. Porque a carne é insaciável. Quanto mais você tender para a carne, mais você vai querer, mas vai continuar vazio. Então nós precisamos combater isso, nós precisamos nos encher do Espírito Santo a cada dia. Seja cheio do Espírito, amado, e vença a carne, vença os prazeres, vença os seus desejos pecaminosos, porque eles são prazerosos naquele instante, mas o final deles é caminho de morte. A carne pende para a morte, mas quem pende para o Espírito é o caminho de vida e paz. O Espírito é vida e paz que Ele produz no nosso coração. Amém? Amém.
Então vamos vencer a nossa carne, em nome de Jesus. Vamos nos encher do Espírito de Deus. Então essa é a segunda manifestação da carne. A primeira é a pseudo-espiritualidade, é o ritualismo, é a prática de uma forma, a prática do espiritual, mas de uma forma carnal. Segundo, são os nossos desejos pecaminosos. E a terceira manifestação da carne, ela tem a ver com os nossos relacionamentos, né, uns com os outros, com o nosso próximo, com o nosso irmão, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E ele mostra isso aqui, né? Dentre aí as obras da carne, Paulo fala aí no verso 20, que dentre as obras da carne está o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções. Aonde que essas coisas se revelam? Nos nossos relacionamentos, não é? Com quem que a gente fica irado, de quem que a gente tem ódio, né? Com quem que a gente tem dissensão, facção, ira, ciúme, discórdia? São com as pessoas. E não é à toa que ele fala no verso 26, ele fala: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. No verso 15, ele fala: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então está no meio da coisa aqui. A nossa carne se manifesta, né? As obras da carne se manifestam justamente nos nossos relacionamentos. E é aí que está o problema, né? Relacionamentos quebrados, relacionamentos tortos, conturbados, né? Cheios de mágoa, de ressentimento, de aflição, de angústia, de perturbação, porque as obras da carne estão sendo manifestadas, porque nós estamos vivendo na carne. Então, e o fruto do Espírito é justamente o que? O oposto disso, né? O fruto do Espírito é amor, é paz, é bondade, é benignidade. Inclusive essa palavra benignidade, que eu achei interessante, que eu estava lendo lá, a palavra benignidade aqui do fruto do Espírito, lá no original grego, é a palavra Christotes, né? Que quer dizer ter paciência com quem te irrita, com quem te faz perder a paciência. Você tem que ter paciência com essa pessoa. A pessoa, quem te faz perder a paciência? A irmã Sueli jogou para trás, eu não sei porquê. É que está acontecendo. Te faz perder a paciência, tem que ter paciência com essa pessoa. Mas isso é fruto do Espírito. Amém. Porque na nossa carne, a nossa vontade vai se meter a mão na orelha, né? A nossa vontade é esganar. Esse aí eu vou. E é interessante isso, porque se a gente pegar lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, quase encerramos. 1 João 1, 7 fala assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que interessante isso que João falou. Se nós andarmos na luz, se nós estivermos na luz, nós estivermos andando em Deus, uma vida cheia do Espírito, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Nós vamos estar de bem com as pessoas. Por quê? Porque o fruto do Espírito vai estar sendo manifestado. Qual que é a evidência que a gente não está andando no Espírito? Os nossos relacionamentos quebrados. Quando a gente está de mal com as pessoas, está mostrando que a gente está na carne, a gente não está no Espírito. Porque se nós andarmos no Espírito, se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Amém. Quando a comunhão é quebrada, pode ver que tem alguma coisa errada. Não é só a comunhão que foi quebrada. Na nossa vida, alguma coisa está errada. Né? Quando a gente anda de mal com as pessoas, a gente está, né, atacando as pessoas, ou a gente não consegue perdoar, a gente vive em conflito, a gente vive em brigas.
isso mostra que tem alguma coisa errada a mais conosco. Não é só aquela questão. Está faltando o fruto do Espírito na nossa vida, está faltando vencermos a nossa carne, está faltando nós matarmos a nossa natureza terrena. Porque se o fruto do Espírito se evidenciar, se manifestar, se nós formos cheios dele, nosso coração vai transbordar do amor do Senhor, vai transbordar de paciência, de bondade, né? Desse crestóteres, dessa benignidade, dessa bondade. E a gente vai abençoar, e a gente vai ser capaz de cumprir o mandamento de Jesus, que diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Mas quantos de nós, né? Quantos de nós têm conseguido orar pelos inimigos, pelas pessoas que nos fazem mal, pelas pessoas que nos atacam, pelas pessoas que nos apedrejam? Quantas vezes nós conseguimos fazer isso? Mas só vamos conseguir se for pelo Espírito de Deus, se nós estivermos cheios do fruto do Espírito. Senão vai acontecer aquele negócio que acontece hoje em dia, que não tem nada de Deus, não tem nada de bíblico, a tal da oração contrária. Já ouviu falar nisso? A oração contrária, oração para Deus pegar a pessoa lá de jeito, não, e dar um jeito para a pessoa. Mas não é um jeito bom, não é um jeito, Senhor, mata, né? Não sei quantos que oraram para o Lula morrer, mas a gente fica quieto. Ah, Senhor, acaba com os inimigos, né? Mas o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é bondade, é benignidade, mansidão, é domínio próprio, humildade, né? Domínio próprio pode ser também humildade. Mas se nós não andarmos no Espírito, se nós continuarmos alimentando a nossa carne dia após dia, então a gente está aqui agora se alimentando, né, da palavra, se enchendo do Espírito, ouvindo os testemunhos, adorando ao Senhor, não de uma forma ritualística, né? Porque se foi ritual aqui, não serviu de nada, né? A gente vai sair do jeito que a gente entrou, mas estamos aqui fazendo tudo isso, buscando a Deus, nos enchendo do Espírito. Vamos sair daqui nessa manhã renovados pelo Senhor, renovados pelo Espírito de Deus. Mas se nós não mantivermos isso amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, se a gente falar: mas eu vou uma coisinha aqui e tal, e a gente vai, a carne vai ganhando espaço de novo, e aí é difícil, né? E aí se torna cada vez mais difícil a gente voltar. É mais fácil, né? Vou dizer aqui para os irmãos, é mais fácil nós perdermos para a carne e entrarmos com tudo nela, do que a gente voltar a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito é estado, é momento. O Espírito nunca nos abandona, né? Quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. Mas uma coisa é termos o Espírito, outra coisa é sermos cheios do Espírito. E uma vida cheia do Espírito é a ordem de Deus para nós. Enchei-vos do Espírito, não é opção, não é opcional. É um mandamento: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então se encha do Espírito, vamos nos encher do Espírito de Deus, amém? A cada dia, a cada manhã, a cada novo dia, né? Nós precisamos buscar a presença do Senhor, deixar o Senhor falar no nosso coração. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar? Vamos ficar em pé nessa manhã por um instante, vamos estar orando ao Senhor, vamos estar adorando mais uma vez com uma canção, com louvor. Mas te convoco